Walter, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto, mas venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso, Professio Fidei, que vem do latim, profissão de fé. Pois bem, estamos vendo os dogmas sobre Jesus Cristo, né? E hoje vamos estudar o dogma que Jesus subiu ao céu de corpo e alma. Já vimos nos artigos do credo que ele ascendeu, né? E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, isso de fato é um pilar da nossa fé. Nós acreditamos que Jesus Cristo, depois da ressurreição, ele ressuscitou de corpo e alma, né? Sua alma se uniu novamente a seu corpo e foi reformada, formando um corpo glorioso. Este corpo glorioso, livre do pecado, pois Jesus Cristo não tem o pecado, mas livre das amarras do mundo, inclusive da força da gravidade, ele, glorioso, pode ascender ao céu, subir. Então ele está lá, ao lado direito de Deus, de corpo e alma. Isso, primeiramente, como nós, como cristãos, implica que se Jesus Cristo morreu e ressuscitou e subiu ao céu, obviamente nós, se formos bons cristãos, também vamos ascender ao céu e estar lá desfrutando da eternidade e do paraíso junto com Ele, participando com Deus, né? Isso primeiramente, né, como cristão. Ora, ele ter subido ao céu, estando lá de corpo e alma, tendo passado, né, como nós estudamos, Jesus Cristo possui a natureza humana e divina. Ele tendo as ideias divinas, mas também tendo as ideias humanas, né, sabendo o que é sabendo e ter vivido o sofrimento humano, primeiramente ele consegue ser o nosso mediador entre Deus e os homens, né? De fato, Cristo é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens, porque ele está lá à direita de Deus Pai, como de corpo e alma, né? E divindade. Então, mantendo a sua natureza humana e a sua natureza divina lá com Deus, lá em cima. Então, ele levou a concepção da humanidade para Deus. Por essa razão que Jesus, nosso Senhor, está lá no céu, é que a dignidade humana foi elevada. Se não, caso contrário, ainda mesmo que seguindo as leis mosaicas, seríamos animais, como animais largados à mercê do tempo, que é o tempo. O tempo é um atributo da criação, né? A criação está à mercê do tempo. No entanto, nós temos essa dignidade de ser filhos adotivos de Deus, porque o nosso irmão, vamos dizer assim, filho primogênito de Deus, né, Jesus Cristo, nosso Senhor, está lá no céu de corpo e alma, então advogando por nós as causas humanas. Então Deus Pai, ato puro, criou o mundo e nos redimiu por seu Filho Jesus Cristo. Então, assim, ele, vamos dizer, o vínculo do nosso sofrimento humano até chegar a Deus, para que Deus veja e entenda o nosso sofrimento humano, é justamente nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos redimiu, Ele nos trouxe de volta para Deus, Ele nos reconciliou com Deus, e estando lá de corpo e alma, Ele consegue justamente elevar a dignidade humana. Essa é a importância desse dogma, de Cristo estar lá de corpo e alma. A gente já percebia ao longo da história, por exemplo, os gregos na sua mitologia já desenhavam figuras mitológicas como Hércules, né? Apesar de que eles definiam Hércules como um ser filho de Deus, mas metade Deus e metade humano, um semideus, né? Algo nesse sentido que fala a mitologia grega, né? Ou tem figuras parecidas na mitologia egípcia e em outras mitologias também, mas de qualquer forma, então a humanidade já naqueles tempos então estava já assimilando a ideia de um Deus que foi feito homem e está lá no céu de corpo e alma.
coisa que antes não era possível entender. Tanto que o entendimento de Deus até então era a associação de figuras de animais, ou mesmo na própria mitologia grega, figuras humanas, mas que se degladiavam um entre o outro, com atributos meramente humanos e não de um Deus absoluto e todo-poderoso. Mas então, veja que Jesus Cristo, como Deus, se esvaziou da divindade, se fez homem e subiu, levando consigo a humanidade como sendo Deus. Então esse dogma aqui de Jesus ascendeu ao céu é importantíssimo para nós. Justamente é o nosso pilar que define a humanidade. Fora isso, se não acreditarmos que existe um Deus, que é o Filho do Pai, da Santíssima Trindade, que se tornou um homem, um Deus que está de corpo e alma lá em cima, nos defendendo e intercedendo por nós, a humanidade simplesmente seria deixada ao deísmo, né? Como se Deus criasse um mecanismo que é o mundo, e o mundo funcionasse sozinho, sem a preocupação de Deus. Deus só observa e deixa a coisa acontecer. Mas isso não é verdade. Deus justamente tem vínculos amorosos com nós. Deus nos ama, e esse fato de nos amar também está vinculado ao fato de que Ele só pode nos amar porque Ele tem esse vínculo direto com a humanidade, porque Ele viveu aqui entre nós, né? Isso nos dá mais segurança de botar nossas aflições para Deus, né? Senão, Deus, como Todo-Poderoso, poderia nos ignorar. Ele pode, porque Ele é o Todo-Poderoso, mas como Ele se compadece de nós, né? Por isso que existe o Sagrado Coração de Jesus, porque ele viveu o sofrimento humano, então Ele compadece do sofrimento humano e consegue entender os nossos corações, né? Claro, Ele conseguia até antes porque Ele é o Todo-Poderoso, mas no entanto Ele vivenciou isso, então Ele tem essa experiência humana que dá esse vínculo maior entre Deus e o homem, né? Coisa que não se tem com as criaturas, né? Mas se tem em especial com o ser humano. Pois bem, eu desejo a todos um bom domingo e uma ótima semana. Pace in Domini.